meu Pai, nós precisamos da Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Você que concorda, se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Exaltado e santo é o Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. Aleluia. A Bíblia relata a cura de outros cegos, mas nós entendemos que Bartimeu é o cego mais conhecido da Bíblia, porque os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a cura deste cego. Aleluia. Mateus vai trazer a cura de 2 cegos e os estudos vão dizer que um deles é Bartimeu. Marcos vai dar nome e Lucas também vai citar. Mas nós precisamos entender aqui nesta noite que Bartimeu não é nome. Bartimeu tem uma conjugação de 2 palavras, Bar e Timeu. Bar é filho e Timeu é o nome no caso do pai. E nós entendemos que Bartimeu é filho de Timeu. Nós não temos muitos relatos históricos acerca da história de Bartimeu. Alguns historiadores ousam deixar alguns estudos, como no caso do historiador Flávio José, que ele diz que Bartimeu era filho de um militar, que no meio do combate ele teve os seus olhos furados. Mas tudo isso são relatos. Nada disso muda a evidência do milagre que o Senhor fez na vida de Bartimeu. Então, independente se Bartimeu nasceu cego ou se Bartimeu teve os seus olhos furados, o que nós queremos enfatizar aqui é que, independente da causa, da circunstância, do motivo, o Deus é o mesmo, é poderoso para curar, para salvar e para fazer. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos a história de Bartimeu, nós precisamos entender que a Bíblia vai dizer que Jesus está saindo de Jericó. Jesus não está chegando, não está entrando, ele está próximo ao portão e está saindo de Jericó. E a Bíblia diz que naquele momento Bartimeu ouve dizer que Jesus está passando por ali. E é neste momento que a Bíblia vai declarar que ele começa a gritar em voz alta. Aleluia. E nós queremos aprender algumas lições nesta noite com Bartimeu. E a primeira lição que nós entendemos aqui é que Bartimeu, ele ouve que Jesus vai passar, porque a sua limitação não tira dele o poder de fazer algo pela sua situação. Quando nós vemos Bartimeu, a Bíblia diz que ele é cego, mas ele ouve, ele não é surdo. E quando ele ouve dizer que Jesus está passando com uma grande multidão, a Bíblia diz que ele começa a gritar em voz alta. Repita comigo, atitude. Bartimeu tem uma atitude naquele momento. Ele poderia continuar apenas ouvindo, mas a Bíblia diz que ele não se contenta em ouvir. Ele começa a gritar, tentando chamar assim a atenção de Jesus. E isso é interessante, porque ele grita. Mas o que Bartimeu grita? Bartimeu não está gritando, aleluia, Jesus, nada que traga honra a ele. Ele não está se menosprezando, mas ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou em outras traduções, tenha misericórdia de mim. Isso é interessante, porque aqui tem 2 palavras. Ele vai dizer primeiramente, Jesus, filho de Davi, porque ele estava declarando, eu não enxergo, eu não vejo, eu não posso ver com os meus próprios olhos, mas só de ouvir falar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Bartimeu, de ouvir falar, já está reconhecendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Porque quando ele declara filho de Davi, isso faz alusão à origem messiânica de Jesus, reconhecendo que ele é o Messias, o Cristo que haveria de vir, aquele que viria para salvar, para libertar, para curar. Então ele ouviu, reconheceu e ele está gritando e declarando, Jesus, filho de Davi. E agora ele diz, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E aqui nós aprendemos a segunda lição com Bartimeu, porque isso mostra humildade. Repita, humildade. Humildade é você reconhecer o estado que você se encontra. Aleluia. Porque qual era o estado de Bartimeu? Ele estava dizendo para Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim.
Mas quem era ele? A Bíblia vai dizer que ele é um cego mendigo que está à beira do caminho e que possuía uma capa. E que capa era essa? Era a capa que o governo dava para aqueles que realmente eram comprovados que tinham uma dificuldade, uma limitação que os impedia de trabalhar, dando assim a eles o direito de viver de esmolas. Este é Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu é cego, e eu quero dizer para você que antigamente as coisas não eram, os recursos não eram como hoje. Independente da causa da cegueira de Bartimeu, Bartimeu estava numa situação bastante complicada, porque a Bíblia vai dizer que todos aqueles que tinham algum tipo de deficiência não podiam entrar em um templo como esse para adorar o nome do Senhor. Bartimeu não podia fazer parte do culto, não podia fazer parte da adoração. Mais do que isso, havia um peso sobre a vida de Bartimeu, porque você lembra naquele episódio quando Jesus cura o cego de Betsaida, e quando aquelas pessoas vão questionar, os próprios discípulos vão dizer: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Então quem possuía uma dificuldade visual era visto como um maldito, como alguém que nasceu debaixo de uma maldição. Bartimeu não podia estar no meio das comunidades. Bartimeu estava condenado a uma vida mendigando, a uma vida dependendo da ajuda dos outros. Bartimeu não podia trabalhar, e nem tampouco as histórias vão declarar que ele tinha uma família, porque se ele não tinha sustento para ele, ele não teria sustento para filhos, para uma esposa. Então Bartimeu não tinha nem mesmo uma família. Então, irmãos, é uma situação muito triste. Mas a Bíblia diz que Bartimeu tem atitude. E quando nós vemos Bartimeu à beira do caminho, quando ele entende que Jesus está na porta de Jericó, saindo, e ele começa a gritar. Sabe o que eu imagino que soou no coração do Bartimeu? Sabe por que ele gritava tão alto? Não era só desespero, mas era alguém que entendeu: essa é a minha última oportunidade. Essa é a única oportunidade que eu tenho. Jesus está passando, mas Jesus está indo embora. Aleluia, Jesus. Bartimeu não sabia, mas após ali Jesus foi para a cruz. Aleluia, um dos últimos milagres de Jesus. E Bartimeu entendeu: eu não posso perder a oportunidade. E ele grita, grita, grita. E ele grita tanto que a Bíblia vai dizer que o clamor dele começa a incomodar, de tal maneira que a multidão vai começar a mandar ele se calar. Aleluia, Jesus. E aqui nós abrimos um parênteses para dizer que nem sempre a sua adoração vai ser compreendida, nem sempre a multidão vai querer te ver adorando, nem sempre a multidão vai estar preparada para entender o seu nível de adoração. Aleluia. Mas outro segredo que nós aprendemos com Bartimeu é perseverança. Repita: perseverança. Sabe por quê? Porque quando mandaram ele se calar, a Bíblia vai dizer: e gritava cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa entender que Bartimeu tinha um propósito estabelecido no seu coração. E quem tem propósito não vai parar por causa de dificuldade. Quem tem propósito não vai parar para agradar A e agradar B. Quem tem propósito não vai se limitar às suas dificuldades. É cego, mas pode adorar, pode clamar, pode gritar. Aleluia, Jesus. Bartimeu está ali perseverante. Isso é interessante, porque a Bíblia não relata por quanto tempo Bartimeu gritou. Nós não sabemos se ele clamou por meia hora, por uma ou por 3. Mas a Bíblia diz que ele clamou, que tentaram impedir, que ele continua gritando. Irmãos, isso é lindo, porque Mateus 6:7 vai dizer: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Porque o que pede recebe, o que bate encontra. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós não recebemos porque nós não insistimos em pedir. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 18 relata a história do juiz, aleluia, Jesus, injusto. E a Bíblia diz que havia uma viúva naquela cidade que vivia perturbando aquele juiz, batendo na porta dele todo dia, dizendo para ele:
dia aquele juiz se levanta e diz: eu vou julgar a causa dessa viúva, para que ela pare de me incomodar. E a Bíblia vai continuar dizendo: se um juiz injusto vai fazer justiça por aqueles que clamam, ainda mais o nosso Pai Celestial, por aqueles que clamam dia e noite pedindo justiça. Aleluia! O seu Pai não é injusto, mas a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Aleluia! Que fará justiça àqueles que pedem. E Bartimeu continua gritando. E aqui eu quero dizer para você que a multidão não é impedimento para que o Senhor não ouça a sua voz. Aleluia! Sabe uma coisa que é interessante? A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos conhece. Só que o conhecer de Deus não é o conhecer meu e o conhecer seu. A Bíblia diz que Ele sonda e examina. A Bíblia diz que Ele esquadrilha os corações. A Bíblia diz que Ele vê aquilo que está dentro. Não é a aparência, não é o meu e o teu sorriso. Ele enxerga a tua alma, a tua preocupação, o teu gemido. Aleluia! E quando a Bíblia diz que Ele nos conhece, isso é interessante, porque Bartimeu está clamando. Aleluia! E eu quero dizer para você que mesmo em meio a uma multidão, o Senhor, Ele conhece a tua voz. Aleluia! A tua voz não fica perdida no meio dos outros clamores. A tua voz não é confundida no meio dos ruídos, dos barulhos. Por mais corrido que o seu dia esteja, por mais agitado que a tua alma esteja, por mais barulho que tenha, se você parar, se colocar diante da presença dEle e chamar por Ele, Ele lá do céu, aleluia, para tudo, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que diz Apocalipse 7? Apocalipse 7 diz que há um trono. A Bíblia diz que o Senhor está sobre o trono. E a Bíblia diz que por um instante houve silêncio no céu. Você consegue imaginar um silêncio no céu? Sabe para que foi o silêncio? Por conta das orações dos justos. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe. Talvez você ache que Ele não está te ouvindo. Talvez você ache que a tua oração está passando desapercebida. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu estou te ouvindo. Eu estou recebendo a tua oração. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu continua gritando. E mesmo quando mandam ele parar, a Bíblia diz que ele grita cada vez mais. Aleluia. Até o momento que a Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, parou. A Bíblia não diz se ele estava andando, se ele estava pregando, ele estava próximo à porta, mas a Bíblia diz que ele parou. E ele vai dizer: mandem chamá-lo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, mandem chamá-lo. E aqui nós vemos alguém que conseguiu chamar a atenção de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que certa mulher há 12 anos sofria de uma enfermidade, um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela propôs no seu coração: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A Bíblia diz que ela vai se arrastando, que ela rompe a multidão e mais do que tocar, ela toca com fé. E naquele momento Jesus para também e pergunta: alguém me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aleluia. Chamou a atenção de Jesus. Lucas capítulo 19. A Bíblia diz que outrora Jesus está passando por Jericó. E um certo homem por nome, aleluia, Zaqueu, ouve dizer que Jesus vai passar. E ele quer ver Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe um pé de sicômoros, uma figueira brava, para ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que no momento exato, quando Jesus está passando com a multidão, ele para debaixo da árvore que Zaqueu está. E ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Alguém que chamou a atenção de Jesus. Aleluia. O que nós temos feito para chamar a atenção dele? Aleluia.
Glória a Deus, ou o que nós temos deixado de fazer para chamar a atenção dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Bartimeu chama a atenção de Jesus. E isso é lindo, porque Jesus manda chamar Zaqueu. Aleluia. E quando Jesus o manda chamar, a Bíblia diz que aqueles mesmos que estavam dizendo para ele: se cale, você está incomodando. Para que gritar tanto? Para que adorar tanto? Para que ir tanto para a igreja? Ei, para que, Bartimeu, ficar gritando tanto, chamando tanto? Ele não vai te ouvir. Agora é os mesmos que estão lá do lado dele falando para ele: coragem, levante-se, o mestre te chama. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coragem, levante-se, o mestre te chama. Aleluia. E naquele momento a Bíblia diz, irmãos, isso é lindo. A Bíblia diz no versículo de número 50: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se. Como? Devagarzinho? Não. Levantou-se de um salto e se pôs de pé e foi até Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perceba, a Bíblia diz que a primeira coisa que Bartimeu faz, aleluia, quando Jesus o manda chamar, é atirar a sua capa para o lado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: renúncia. Aleluia. Bartimeu estava disposto a renunciar, porque a Bíblia vai dizer que Jesus manda chamar. Só que você precisa entender que Bartimeu ainda está cego. Bartimeu ainda precisa da capa. Mas a Bíblia diz que quando ele sabe que Jesus o ouviu, quando ele entende que Jesus mandou chamar ele, quando ele entende que conseguiu chamar a atenção de Jesus, a primeira coisa que Bartimeu faz é jogar sua capa para o lado, como alguém que diz: eu não sou mais mendigo, eu não preciso mais dessa capa, eu não preciso mais viver de esmolas. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Porque Hebreus 11 vai dizer que a fé, aleluia, Jesus, traz à existência aquilo que ainda não existe. Bartimeu está enxergando? Não, mas no seu coração ele já entendeu: já recebi o meu milagre, já consegui, já estou curado, já vou enxergar. Aleluia. Sabe o que é isso? Renúncia. Aleluia. Disponibilidade. Porque quando Jesus chama, ele não fica esperando. Aleluia. Ele não é como alguns da nossa geração que estão tão acomodados, tão presos às suas limitações e dificuldades. Aleluia. Sabe aquele paralítico do tanque de Betesda, que a Bíblia vai dizer que Jesus chega até ele e diz para ele: você quer ser curado? Ele diz: eu quero, mas toda vez que o anjo vem, não tem ninguém para me colocar no meio da água, toda vez alguém vai na minha frente. Não. Bartimeu estava disposto a provocar o seu milagre. Bartimeu estava disposto a ir até Jesus. Aleluia. Ele podia andar, mas eu entendo que se ele não pudesse, ele teria ido se arrastando. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o chama, ele joga a sua capa, como quem diz: eu abro mão. Aleluia. Se alguém quiser pegar a capa, se alguém quiser viver mendigando, se alguém quiser viver da migalha, pega, pode viver, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Aleluia. Bartimeu estava dizendo: eu abro mão. Aleluia. Mas é o direito de Roma, mas eu abro mão. Aleluia, Jesus. Ei, mas com essa capa você pode mendigar. Mas ele estava dizendo: eu sou filho do rei. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu vou viver de esmola se eu posso sentar na mesa do rei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Bartimeu dá um salto. Aleluia. Imagina a pressa. Aleluia. Bartimeu estava decidido. Aleluia. Bartimeu abriu mão. Aleluia. E sabe o que essa capa representa também? É a capa, muitas das vezes, que é o impedimento. Aleluia. Porque muitas das vezes, para se achegarmos até a Jesus,
Nós precisamos tirar os impedimentos. Nós precisamos tirar o peso. Nós precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha de caminhar. Aleluia, Jesus. Bartimeu não queria peso. Então quando Jesus chama, ele já joga. Se é peso, se é impedimento, eu estou abrindo mão. Eu estou deixando para trás, para correr para a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que quando Bartimeu chega até Jesus, aleluia, glória a Deus, Jesus vai perguntar para ele: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. E isso é interessante, porque Jesus sabia que Bartimeu era cego, mas ainda assim Jesus está perguntando: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. Porque Bartimeu, mesmo sendo cego, mesmo precisando enxergar, você precisa entender que muitas das vezes o nosso coração está tão, aleluia, Jesus, perdido em meio a sentimentos, em meio a emoções, que nós não somos capazes de enxergar a nossa verdadeira dificuldade, aquilo que nós precisamos realmente que o Senhor faça por nós. Nós vivemos em uma geração de pessoas indecisas, aleluia, que hoje querem uma profissão, amanhã já querem outra. Hoje querem casar, amanhã querem ficar sozinha. Hoje talvez queiram ir para fora do país, amanhã já não querem mais fazer nada. Então Jesus está perguntando para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. Porque Bartimeu poderia responder: eu quero ser rico, eu quero ter riquezas, eu quero morar num palácio. Ele poderia. Jesus estava perguntando: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. E o nosso Senhor, ele não é limitado, ele tem todo o poder. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento, sem pensar duas vezes, aleluia, porque Bartimeu tinha convicção do propósito. Bartimeu sabia o que ele desejava. Bartimeu sabia o que ele estava buscando. Bartimeu sabia de fato o que lhe era necessário. É por isso que a Bíblia diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele estava entendendo: o que eu preciso para mudar de vida é isso. O resto eu consigo, eu trabalho, eu caminho. Aleluia, Jesus. Ele estava entendendo: Senhor, o que eu preciso que o Senhor faça por mim é isso. O restante eu sei que eu posso conseguir. Aleluia. O que só o Senhor pode fazer por você nesta noite? Aleluia. Porque muitas das vezes nós desperdiçamos a nossa oportunidade. Sabe o que isso me lembra? A Bíblia diz que Herodias está com o coração amargurado, e ela arma um plano para matar João Batista. E neste momento a Bíblia diz que Salomé se apresenta diante do rei. E o rei diz a ela: pede até metade do reino que eu te darei. Aleluia. Era uma grande oportunidade. Uma oportunidade que talvez nunca mais iria se repetir. Mas a Bíblia diz que um coração amargurado, que alguém que não está com os olhos abertos ao propósito. A Bíblia diz que naquele momento Salomé, por causa do pedido da sua mãe Herodias, vai dizer: eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. Quem que está diante de um rei que está dizendo: pede até a metade do meu reino que eu te darei, está pedindo cabeça humana na bandeja. Sabe o que é isso? É vingança, é coração amargurado, é raiz de amargura, é alguém que não foi curado e está desperdiçando a oportunidade da sua vida. Aleluia. Perceba o quanto isso é sério. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Bartimeu vai responder, e ele vai dizer para o Senhor: Senhor, mestre, que eu possa ver de novo. Aleluia, Jesus. Que eu possa ver. Aleluia. Perceba alguém que não está enxergando fisicamente, mas que os olhos espirituais estão abertos. Aleluia. Porque não está perdido no meio da situação que está vivendo. Aleluia. As marcas, as mágoas, as frustrações não fizeram de Bartimeu alguém cego espiritualmente.
Nós entendemos que aqui é uma pessoa que tem visão. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento, Jesus vai dizer para ele: vá, a sua fé te salvou. Aleluia. Foi a sua fé que te salvou, Bartimeu. Foi a sua fé que te fez não querer viver o resto da tua vida na beira do caminho. Foi a tua fé que te fez entender que mais do que ser um cego mendigo, você pode ser alguém que caminha com Jesus. Foi a tua fé que te fez entender que a capa traz estabilidade, mas não traz salvação, não traz cura, não traz renovo para a tua vida. Foi a tua fé que te fez gritar e reconhecer o estado que você estava. E foi a tua fé que não te fez parar por conta da multidão, por conta das afrontas, por conta das dificuldades. Foi a tua fé que chamou a minha atenção nesta noite. Aleluia. E o Senhor está dizendo: a tua fé te salvou. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que naquele mesmo instante Bartimeu recuperou a visão. E mais do que isso, começou a seguir Jesus estrada fora. Aleluia. Glória a Deus, se coloque de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós começamos a história com um cego mendigo, mas nós encerramos com um seguidor de Jesus. Aleluia. Nós encerramos com alguém que antes levava uma capa, mas agora tem testemunho para contar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você precisa entender: quando nós chegamos diante do Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Bartimeu está curado seguindo a Jesus. Aleluia. E nós entendemos a importância de ter atitude, de ter humildade para reconhecer a nossa dificuldade, a nossa condição, ainda que o Senhor vá mudá-la, porque nós sabemos que é só uma questão de fé. Mas reconheça primeiro. Aleluia. Se nós não reconhecemos o estado que estamos, Ele não pode operar o milagre nas nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos perseverar como Bartimeu. Aleluia. A nossa perseverança tem que continuar. Ela precisa ser maior do que os gritos de afronta. Ela precisa ser maior do que o nosso desânimo. Porque crente também passa desânimo, mas a tua fé, a tua perseverança precisa ser maior que o teu desânimo. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa disponibilidade. Como assim disponibilidade? Jesus está passando, Jesus está te chamando. Eis-me aqui. É um salto. Aleluia. É abrir mão, é renunciar, é tirar a capa. Aleluia. Glória a Deus. A capa pode servir por um tempo, mas eu quero dizer para você que é só por um tempo. Aleluia, Jesus. Quem sabe que Deus tem mais não vai se contentar com um direito de favores. Se Deus te chamou para dar, para repartir, para ajudar, você não vai se contentar em viver de ajuda. Aleluia. Nós somos embaixadores desta terra. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor deu o domínio desta terra na palma das nossas mãos. Aleluia. Você precisa ter convicção. Aleluia. E o Senhor está te perguntando nesta noite. Esta palavra é profética. Ela marca, aleluia. Eu nem sabia, irmãos, que estaria ministrando hoje. Era para ser na quarta, mas o Senhor acabou mudando tudo. O Senhor trouxe uns jovens, o pastor acabou pregando e a minha pregação ficou para hoje. Mas glória a Deus, eu vou pregar no último culto, ele vai pregar no primeiro. Aleluia, Jesus. Então, se o Senhor preparou essa noite para nós ouvirmos essa palavra, você precisa entender que nós chegamos num momento crucial, à beira do caminho, à porta de Jericó. Jesus está passando. Aleluia, Jesus. E a pergunta de Jesus para mim e para você é: que queres que eu te faça? Feche os seus olhos. Aleluia, medite nesta noite. Que queres que eu te faça?
Mas pense muito bem, pense com convicção. Aleluia. Glória a Deus. Pense com convicção o que você deseja que o Senhor te faça. Aleluia. O que queres que eu te faça? Ele está perguntando para ti nesta noite. Aleluia. Irmãos, isso é interessante porque versículos antes a Bíblia também fala de um pedido. Pedido de Tiago e João. E sabe qual era o pedido? Um pedido audacioso, orgulhoso. Aleluia, Jesus. Um pedido até de vaidade. Porque o pedido era: deixe-nos assentar do teu lado lá na glória, na tua mesa. Mas agora Bartimeu está convicto, pedindo o que ele realmente deseja, o que ele realmente precisa, aquilo que iria mudar a história da vida dele. Aleluia. O que o Senhor pode fazer por você nesta noite? Aleluia. O que você quer que o Senhor faça na tua vida, para que a tua história seja mudada, para que você mude de identidade, para que o teu endereço também seja outro, porque agora não é mais Jericó, agora é com Jesus até os confins da terra. Aleluia. Que queres que eu te faça? Aleluia. Deus está mudando histórias nesta noite. Aleluia. E a tua história depende da tua resposta. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. O que você quer que o Senhor faça na tua vida nesta noite? É uma cura? É um milagre? É uma restauração? Aleluia. É na tua família? É no teu casamento? Aleluia, é no teu corpo físico. Aleluia, qual é a tua limitação? Porque você precisa entender isso nesta noite. A limitação de Bartimeu é que ele era cego. Aleluia, deficiente visual. Mas todos temos uma impossibilidade. Todos temos uma dificuldade. Aleluia. E a nossa oração nesta noite é que os olhos espirituais se abram. Aleluia. Porque pior do que ser cego fisicamente é ser cego espiritualmente. Não contemplar o que o Senhor está fazendo. Não contemplar o que o Senhor quer fazer na tua vida. Não enxergar o propósito dele. Não enxergar por que as portas fecharam e por que as portas se abriram. Aleluia, Jesus. E o Senhor está conosco nesta noite. Aleluia. Peça para ele. Aleluia. E a minha oração é que os nossos olhos sejam abertos. Aleluia. Que nós possamos contemplar. Porque é bem verdade que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. É bem verdade que o Senhor é fiel para que nenhuma das suas palavras se percam. Senhor, mas não permita que os nossos olhos estejam fechados. Abre a nossa visão espiritual nesta noite. Porque nós não queremos estar desperdiçando as oportunidades. Ah, Senhor amado, talvez esta seja a última oportunidade. O Senhor está se retirando de Jericó. Aleluia. Mas nós queremos estar com os nossos olhos abertos para agarrar a oportunidade, para chamar a tua atenção, para clamar pela tua misericórdia nesta noite, para que o Senhor olhe o nosso real estado. Não é aquilo que está fora, Senhor. São as noites, ó Deus, no qual nós estamos sozinhos. São as lágrimas que ninguém vê. É a solidão que ninguém compreende. Aleluia, Jesus. São as curas que só o Senhor pode fazer. São os milagres, ó Pai, no nosso interior que só o Senhor pode operar. Pai, nós entendemos que nenhuma das nossas marcas podem nos impedir, ó Pai, de chegar até a Ti. Senhor, são muitas marcas, são muitas feridas, mas nenhuma delas é impedimento para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha salvar, para que o Senhor venha fazer tudo novo. Aleluia. Faz tudo novo nesta noite, Espírito Santo. Atende o clamor do Teu povo. Espírito Santo, opera milagres aqui nesta noite. Senhor, olhos estão sendo abertos. Aleluia. A cegueira espiritual está caindo por terra. O Senhor está tirando as escamas dos olhos. Aleluia, Jesus.
olhos espirituais se abrem para compreender e entender que só há um caminho. Aleluia! Só há um caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Tu és a alegria. Tu és tudo o que nós precisamos, ó Pai. Só em Ti nós somos completos. Só em Ti o nosso ser é completo. Só em Ti nós temos a alegria verdadeira, que jorra de dentro para fora. Aquela que não passa no dia seguinte, mas aquela que continua até a eternidade. Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Aleluia.